E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Café Cultural. Hoje nós vamos falar da hegemonia cultural de Antônio Gramsci e da consciência de classe. Antônio Gramsci ele foi um jornalista e filósofo que ele nasceu em 1891 na Lombardia, na Itália, e ele aprofundou seus estudos na teoria de Karl Marx. Karl Marx é o seguinte, você pode não gostar dele, você pode espernear, você pode xingar, você pode odiar ele, mas você não pode negar que o estudo de Karl Marx é extremamente importante e essencial para a sociologia e para a filosofia. Você pode não ter estudado, você pode não saber nada, achar que ele é um demônio, você pode falar o que você quiser, mas Karl Marx é extremamente importante para a sociologia, ponto. Então, como Gramsci ele foi um filósofo de esquerda, ele foi extremamente perseguido. Em 1926 ele foi preso, pelo Mussolini na Itália, que naquela época era uma ditadura, fascista, e ficou até 1937 na prisão, quando ele morreu ali com os 50 anos, 50 e poucos anos. Então, na verdade, ele, como um grande estudioso de Marx, ele disse o seguinte: alguns dos postulados de Karl Marx estavam errados e não faziam se cumprir na prática. Como, por exemplo, Karl Marx, ele dizia que a própria insatisfação da classe trabalhadora, do proletariado, a miséria e a dificuldade e a fome do povo faria com que as classes mais baixas se insurgissem contra o capitalismo e derrubassem a classe dominante. Porém, o Gramsci, por meio de suas observações e seus estudos, que não é muito difícil de constatar, ele observou que isso não era verdade. A pobreza ela não causa revolta a ponto de um miserável ele se insurgir contra o sistema. Só que ele foi além. Ele explicou por que isso acontece. E ele explicou que isso acontece por causa da hegemonia cultural. A hegemonia cultural nada mais é que a essência do poder de dominação das classes dominantes, da burguesia. Ela consiste em dominar as classes mais baixas por meio de uma cultura e da hegemonia cultural, ou seja, totalidade da cultura. Ela embute na arte, ela embute nas escolas, na igreja, na comunicação social, na propaganda do governo e até nas escolas, um contentamento social e uma estática no tecido social. Por exemplo, ele previu, ele disse, ele afirmou que o Estado ele detém a violência. E a essência do poder é a violência. A violência do Estado ela vai desde uma multa, até uma prisão que você pode cumprir, até um processo que você pode vir a sofrer por parte do Estado. Ou seja, o Estado ele é extremamente poderoso e ele pauta o seu poder na violência. Porém, além de ministrar a violência, o Estado também ele ministra a cultura, que por sua vez mantém a sociedade estática. O Estado ele defende a propriedade, porém a propriedade ela não está igualmente distribuída. Então, quando você está defendendo a propriedade, automaticamente você vai estar defendendo muito mais uma pessoa do que outra. E isso é difundido incessantemente na cultura social, e as pessoas desde o nascimento elas vão aceitando isso, e faz com que haja uma total hegemonia cultural das classes dominantes. Ou seja, as classes dominadas, a classe trabalhadora, o proletariado, ele já não mais consegue enxergar e não consegue mais romper essa barreira, porque ele aceita isso como verdade e ele trata o interesse da classe dominante como se fosse o seu próprio interesse. Então, o interesse da classe dominante ele é culturalmente difundido e ele passa a ser aceito como um interesse geral, ou seja, um pensamento único que é embasado em primeiro lugar pelo Estado, e faz com que haja a alienação do proletário. O proletariado, a classe trabalhadora, ele não mais reivindica nada, Porque se existe um trabalhador, se você é trabalhador e você ganha 10 mil reais, você só ganha 10 mil reais porque você gera no mínimo 50 mil reais de lucro para o seu empregador. Só que a classe trabalhadora ela para de pensar essas coisas e ela simplesmente vai no embalo da cultura. E isso explica também
Porque você vê na TV sempre um escândalo de corrupção, sempre um escândalo de chacina da polícia com populações carentes, e logo após o resultado de um jogo de futebol. Porque o próprio o sistema cultural, ele é hegemônico em normalizar a exploração. Certo? Então, a maior fonte de dominação, ela não está na força bruta, ela não está em meios de coerção, ela está simplesmente na cultura. E a própria cultura é a fonte de dominação de todas as classes. E aí ele discorre também sobre as igrejas como fonte de alienação. Isso daí, é claro que não resta dúvida, é só você olhar aí para um fiel de qualquer religião, não vou citar nenhuma, que eu não quero atacar ninguém, mas nunca vai conseguir convencer nenhum fiel a nada. Se tem um cara lá que ele é um bandista, você pode ser cristão, você não vai convencer ele. Se chegar um muçulmano e um cristão, um nunca vai convencer o outro. E por um princípio de exclusão, obviamente um teria que estar certo e o outro errado. Não tem como todos estarem certos, mas ele trabalha essa questão da religião, né, e fala que ela também é uma das ferramentas de alienação do pensamento hegemônico. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso, né? E a conclusão do nosso vídeo é o seguinte: esse é um dos grandes motivos pelos quais a população brasileira ela não tem sentimento de classe. É por isso que você tem um pobre de direita, uma pessoa pobre trabalhadora, que ela vota na direita, sabendo que os governos de direita vão tirar direitos trabalhistas, sabendo que eles vão reduzir salários, sabendo que o dólar vai subir, sabendo que a dificuldade financeira vai acontecer. É por isso que você tem um pobre de direita. Porque, na verdade, culturalmente, ele está alienado. Culturalmente, ele acredita que o interesse da burguesia, o interesse das classes dominantes, é o interesse dele. Ele não consegue perceber o quão nocivo é a retirada de direitos trabalhistas. Ele não consegue perceber que quando ele vota no patrão, é o mesmo que a barata votar no inseticida, o prego votar no martelo, né? Então, assim, eu não estou aqui para empurrar Antônio Gramsci a goela de ninguém, porque muita gente detesta ele, assim como detesta Karl Marx, né? Assim como toda filosofia, ela é muito odiada pela direita, e a gente também não é um canal de direita, isso daí, se você é direitista, já saiba disso, você é muito bem-vindo aqui, mas eu não estou aqui para defender e dizer que o que Gramsci falou é verdade, mas essa é a exposição de ideias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E eu quero fechar o vídeo com uma frase. Gramsci, ele disse: as ideias são grandes na medida em que são realizáveis. Ou seja, se você não realizar uma ideia nunca, ela não é grande, brilhante, não? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações, deixe um like no vídeo e comente aí, deixe aí o que você acha, se você concorda, discorda, que eu vou ler os comentários e a gente faz um bate-papo bem legal aí, a gente troca uma ideia, que eu leio todos os comentários. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.